O fogo é um elemento interessantíssimo. Se em excesso, ele pode destruir. Mas quando equilibrado, ele é capaz de transformar. Imagine pegar toda a colheita e preparar um ensopado delicioso. É o verão, onde há um verdadeiro deleite e abundância, onde as coisas se transformam, às vezes levados a rumos não planejados e não semeados. Então, tinha um dia que eu tava na Savassi precisando comprar um óleo essencial pro Arthur, que é meu filho. E aí eu rodei bastante e não achei o óleo essencial que eu queria, da marca que eu queria. E daí eu pensei, vou lá na Nutriervas, que fica lá no Incisa, que lá eu sei que tem. Só que aí quando eu cheguei lá, como tava na hora do almoço, tava fechado e ia levar 1 hora para poder abrir. E daí eu resolvi ir lá no Incisa para poder ver se encontrava com algum professor, alguma pessoa conhecida que eu não via há muito tempo. E nisso eu encontrei nada menos do que o grande Sérgio Lisboa, o grande mestre. E daí a gente começou a conversar, já que tinha muito tempo que a gente não se via, né? Basicamente desde que eu tinha me formado. E ele perguntou sobre a psicologia e tal, até porque ele também é psicólogo. E aí no meio dessa conversa ele pergunta: por que você não vem dar aula aqui na instituição? E aquilo foi uma surpresa muito legal, assim. Eu estava esperando por aquilo e eu fiquei muito contente. Então desse convite, eu participei do processo seletivo e aí comecei a dar aula na instituição. Mas para você entender o valor que isso tinha para mim, eu já tinha pensado na vontade de dar aula na instituição, mas eu ficava naquela, eu não sabia se meu currículo era o suficiente. E aí eu pensei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para poder chamar a atenção. Pensando nisso, eu comecei a escrever um livro. A ideia desse livro, ela começou quando eu ainda era aluno de acupuntura, na época que eu comecei na psicologia, e eu via que muitos colegas de turma me perguntavam muitas coisas sobre psicologia. Até porque a medicina tradicional chinesa e a psicologia têm uma interface muito interessante. Mas acaba que o conhecimento psicológico não é tão acessível por ter uma linguagem própria. Então demanda uma certa dedicação. Além disso, quando eu estava estudando psicologia, por estar estudando muito medicina tradicional chinesa, eu acabava entendendo aquilo que eu estava estudando, fazendo associações com as metáforas da medicina tradicional chinesa, né? Yin Yang, os 5 elementos. E isso acabou configurando como eu penso enquanto terapeuta, como eu construo o meu raciocínio clínico. E daí eu imaginei que construindo esse livro, eu poderia levar para o Sérgio Lisboa, quem sabe, né, ele me daria até a honra de escrever o prefácio, alguma coisa do tipo, e perceberia que eu estava ativo, que eu estava, né, continuava estudando, interessado na área. E quem sabe daí surgiria esse convite para poder dar aula na instituição. Mas olha só como é que é interessante. Eu não falei nada a respeito desse livro, esse convite surgiu, eu fiz o processo seletivo e me tornei professor, sem nem passar por esse processo que eu imaginei que poderia abrir as portas para mim na instituição. Então, assim, quantas histórias de vida nós temos, né? Quantas histórias diferentes e com perspectivas diferentes. Agora, até mais interessante do que isso, como a nossa história de vida pode ser transformada pelo elemento fogo e a nossa história ter outros significados para a gente. Me lembro de uma vez que eu senti total necessidade de estar perto do Rafael como terapeuta. Eu tinha viajado para a Argentina, passei mal lá, e a única coisa que eu queria era chegar em casa para ele me atender. Isso foi assim muito forte, porque eu vi o quanto eu sou segura por saber que ele está por perto, né? Depois que ele começou a trabalhar com terapia, algumas coisas que ele falava ficaram mais focadas, começaram a fazer mais sentido. Muito diferente de se ouvir um conselho de um colega ou de outra pessoa numa mesa de bar, do que quando a gente ouve alguma coisa vindo do Rafael. Assim, sabe? Também, né, claro, tem aqueles momentos que o Arthur precisa, sei lá, ou ele tá doente, ou ele precisa de alguma coisa, e o Rafael sabe como cuidar dele, nesse sentido, assim, ele sabe como cuidar dele em todos os sentidos, mas eu falo assim, especificamente quando ele tá doentinho, ou ele tá meio enjoado por algum motivo, o Rafael vai lá e cuida dele e fica tudo bem. Aí aos poucos, como a gente foi virando tanto amigo, seja no bar, na casa dele, ou lá na minha casa, ou num almoço qualquer, em algum restaurante,
a gente sempre conversava. E pelo fato dele ser psicólogo, era sempre, se fosse só nós dois juntos, a gente começava a conversar em menos de 5 frases da parte dele e da minha parte, eu me via que eu tava falando o tempo todo e ele só me ouvindo. Era sempre assim, cara, era incrível. Eu não sei porquê. E ele tem esse dom de querer me ouvir, querer me ajudar, e mais legal é que eu nunca paguei por esses serviços. Já teve vários momentos da minha vida que eu me encontrava muito perdido e ele simplesmente me ajudou. Eu vinha para trabalhar, fazer uma gravação, ele percebia que eu estava diferente. E antes ou depois de alguma gravação ele conversava comigo. Era como se fosse uma sessão de psicologia involuntária, assim, que ele fazia em mim. E me fazia me sentir bem melhor depois. Levar conhecimento, reflexão e prática de outras culturas, um cuidado mais natural da saúde e sabedoria para que possamos, enquanto sociedade, termos mais equilíbrio. Sabemos que estes são valores compartilhados também pelo Incisa, e eu te convido a conhecer esse mundo. Eu não sei se este é o seu caminho, só posso dizer que foi o meu, mas que talvez você encontre aqui muitas respostas, assim como eu encontrei. E eu espero que o Incisa e o Inner Innovation sejam capazes de te ajudar de alguma forma, e que minha história possa te motivar a buscar seu caminho de forma autêntica, que você saiba que não está sozinho. E assim como aprendemos em medicina tradicional chinesa, tudo está em constante movimento. Qual é o seu movimento?